Eu já ia até mudar para o estoicismo, mas na prática acho que é melhor a gente fechar, encerrar um pouco melhor esse assunto, o epicurismo ainda, para a gente depois passar para o estoicismo. O que, na verdade, eu vou fazer é o que, é o que a aula online me permite, que eu acho incrível, que na sala de aula é difícil. É, a gente está passando, né, por essa história da filosofia toda, e aí vimos o final desse período clássico, né, da chamada filosofia clássica grega, com os pré-socráticos e o pensamento do Sócrates, do Platão e do Aristóteles. E agora a gente entra nesse mundo helênico, né, que é chamado de mundo helênico, por causa justamente de como eram chamados os gregos, né, mas que tem muito mais a ver com um certo espalhamento desse mundo grego, primeiro pelas mãos do Alexandre o Grande, que pegou o pensamento grego, espalhou, pulverizou ele pelo Oriente Médio e, e pelo Egito, Egito, Tunísia e tal, esses países todos que ele dominou, e logo depois pelos romanos, que também invadiram, também conquistaram, descaracterizaram profundamente o pensamento grego, e geraram, né, uma sensação de fim de mundo na civilização grega muito poderosa. Quando você estuda e lê esses pensadores, né, o Epicuro, o Zenão, tal, enfim, o Epíteto, os pensadores que foram pensadores do estoicismo, que são as duas correntes de pensamento mais importantes que vão surgir, mais importantes porque também vão ter uma longevidade muito grande. Né? Eles vão durar muito mais do que durou o pensamento platônico, aristotélico, pré-socrático. Né? Você pensa ali no tempo único exclusivamente, assim, os pré-socráticos duraram ali uns 200 anos, mais ou menos. Entre os Sócrates e o Aristóteles, nem 100 anos se passaram, né? Foi basicamente o século IV a.C. O pensamento epicurista, o pensamento estoicista, durou 700 anos, foi até quase o final do Império Romano, né? Influenciou de forma muito significativa as escolas de pensamento que no futuro iam se tornar o pensamento árabe e tal, né, o muçulmano, e influenciaram muito o pensamento romano. Né? Então, assim, o Império Romano foi permeado pelo pensamento estoico, assim, permeado de pensadores, principalmente, os influenciadores da época, os caras que construíram e tentaram controlar o ímpeto alucinado de vários dos imperadores romanos, eram estoicos, quase todos. Né, o Sêneca, Cícero, tal, um dos imperadores, o Marco Aurélio, era um estoico clássico, famoso e tal. Então, assim, você tem essas duas escolas de pensamento muito, muito proeminentes nesse período todo, e que trazem uma leitura da filosofia bem diversa, bem diferente do pensamento do Aristóteles, do Platão, do Sócrates, e mais diferente ainda dos pré-socráticos. As próprias o pensamento desses caras anteriores tinha a ver com o público, com o bem público, com o pensamento da sociedade e tal. O pensamento desses novos aí, desses que vieram na sequência, né, tem muito a ver com a vida privada, com você se preocupar com você mesmo. Assim. Um pensamento mais individualista, com certeza, mas um pensamento voltado para a vida privada, né? Em busca da felicidade. Então, assim, sempre perguntam qual é o papel da filosofia, qual é o significado da filosofia. Para o epicurismo, em particular, é a busca pela felicidade. Tá? Essa é a grande procura da filosofia para o epicurismo. Então, vamos lá a nossa tela aqui de sempre, para a gente continuar esse negócio aqui. Ó. Lá. Pá. Começando. Então, ó, começando aí do público ao privado, no plano político, a antiga liberdade do cidadão grego, exercida no contexto de autonomia de suas cidades, foi desfigurada pelo domínio macedônico, ocorrendo um declínio da participação do cidadão nos destinos da polis. Nesse contexto, as preocupações coletivas da polis cederam lugar às preocupações pessoais, a reflexão política enfraqueceu-se e a vida privada tornou-se o centro
das investigações filosóficas. As principais correntes filosóficas desse período vão tratar da intimidade, da vida pessoal e interior do ser humano. Formulam-se, então, diversos modelos de conduta, arte de viver, filosofias de vida. A filosofia acaba se resumindo, nesse momento, a isso, né? A modos de vida, né? A estilos de vida, para se atingir essa tranquilidade da alma ou essa felicidade. Felicidade, no dicionário, é um substantivo feminino, qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar, boa fortuna, sorte. Né? Para a sua felicidade, o ônibus atrasou e ele pôde viajar. Um bom êxito, acerto, sucesso, felicidade na escolha de uma profissão. Votos de feliz êxito, congratulações. Tá? E a origem etimológica vem do latim felicitas ou felicitatis, felicidade, prosperidade, ventura. Okay? E aí as perguntas, né, elas mudam. Se lá com os pré-socráticos as perguntas eram de onde viemos, qual a origem de todas as coisas, se lá com Sócrates a pergunta era o que é o bem, o que é a virtude, aqui para os pré-socráticos, não, perdão, aqui para os epicuristas, vai ser quais são as fontes da felicidade. Se o que nos move é, em última instância, o desejo de ser feliz, mas nem todo ato traz felicidade, como alcançar nosso objetivo? Considerando a fragilidade e a vulnerabilidade humanas, como devemos agir para levar uma vida feliz ou ao menos não infeliz? Quais são as fontes da felicidade? Tá? É aí que entra o sábio, o filósofo em cena. Como ficará mais claro adiante, responder de forma filosófica a essas questões envolve, primeiramente, formar uma ideia bem fundamentada sobre muitos outros temas. Ou seja, a felicidade não é uma resposta em si, ela vem num pacote gigante, né? Com perguntas que a gente precisa tentar entender e tentar responder. Como é o mundo? Quem somos nós? Que lugar ocupamos no mundo? Como conhecemos as coisas? Que sentido tem a existência de cada um? E muitos outros problemas filosóficos. Todas essas respostas, elas devem ser coerentes entre si, formando um sistema. Tá? Um sistema é um conjunto de elementos em que um depende do outro, compondo um todo orgânico, coerente e organizado. Essa é uma busca eterna da filosofia, né? Porque também é uma busca eterna das ciências, de buscar uma sistematização de tudo. Né? Como tem um filme do Stephen Hawking que chama A Teoria de Tudo. Né? Você consegue teorizar acerca de tudo, qualquer coisa. Essa busca filosófica ela é muito latente em todos os filósofos, né? Em criar modelos, sistemas e tal, que tentem agrupar todas as coisas. O fato aqui é que a gente precisa construir um sistema para encontrar essa felicidade. Então, essa felicidade, ela não é aquela felicidade vazia, banal, capitalista, né, de conseguir coisas, de conseguir um celular novo, de conseguir ganhar um jogo, ou de conseguir, sabe, felicidades que daqui a 5 minutos se esgotam e te tornam triste novamente. Né? Mas o que ele está buscando é uma felicidade plena, uma felicidade que permaneça ao longo do tempo. Filosofar é uma experiência do pensamento que tem suas peculiaridades. Trata-se de uma maneira um pouco diferente de pensar sobre as coisas, que foge à rotina, ao automático, mas mesmo assim é acessível a todos. Tá? Essa é a grande diferença do pensar com relação a qualquer outra coisa que a gente faça. Pensar é de graça. Pensar é para todo mundo. Você pode ser analfabeto, você pode ser de qualquer país, de qualquer língua, de qualquer idade. Pensar é de graça. Você pode. Claro que quanto mais acesso a gente tem a livros, né, a conhecimento, mais a gente é capaz de construir teorias, né? Mas o pensamento é livre. Mas, então, qual é a relação entre felicidade e filosofia? Bom,
A relação é histórica. Isso vem desde o nascimento da atividade filosófica na antiguidade grega, há mais de 25 séculos. Como a própria etimologia revela, a palavra filosofia é formada pelos termos gregos philos, amigo, né, ou amante, e sofia, sabedoria. Portanto, filosofia quer dizer amor à sabedoria. A gente aprende isso lá em primeira aula de filosofia, de todo mundo, sempre, né, a gente sempre ouve essa explicação. Agora, a sabedoria para os gregos não é apenas um saber teórico, mas era principalmente um saber prático, tendo em vista que buscava atender ao que consideravam o objetivo supremo da vida humana, a felicidade. Assim, a filosofia apresentava-se como um conhecimento superior que conduzia à vida boa, isto é, aquilo que indicava como ser para ser feliz, como viver para ser feliz. E o filósofo se reconhecia como aquele que buscava, praticava e ensinava um método, um caminho para a felicidade. Tá? Cadê você? Apareça. Sumiu. Aí. Que elementos, condições ou coisas tornam um indivíduo feliz? De acordo com textos antigos, os elementos mais desejados e perseguidos pelas pessoas em geral, durante a antiguidade, eram bens materiais e riqueza. Sempre estiveram entre as fontes mais cobiçadas e pelas quais as pessoas mais se esforçam. Status social, poder e glória. Pode-se até matar por eles, mesmo quando as pessoas não são tão conscientes do valor que lhes dão. Prazeres da mesa e da cama, fontes básicas do bem-estar corporal e emocional. Bom, dá para a gente ver, então, que continuam sendo basicamente as mesmas coisas, há 2.500 anos, pelo menos. Né? Fontes de felicidade objetivas, talvez por Epicuro falsas, continuam sendo os bens materiais, a riqueza, o status social, o poder, a glória, os prazeres da mesa e da cama, né? A gente ainda continua pensando nessas coisas. Só que aí o Epicuro vai buscar uma fórmula para que a gente não se deixe levar por esses sentimentos e desejos falsos, que ele vai chamar de desnecessários e não naturais. Mas antes, o Platão desenvolveu o racionalismo ético, iniciado por Sócrates, aprofundando a diferença entre corpo e alma. Argumentava ele que o corpo, por ser a sede de desejos e paixões, muitas vezes desvia o indivíduo de seu caminho para o bem. Assim, defendeu a necessidade de uma depuração do mundo material para alcançar a ideia de bem. Segundo Platão, o ser humano não consegue caminhar em busca da perfeição agindo sozinho. Necessita, portanto, da sociedade, da polis. No plano ético, o indivíduo bom é também o bom cidadão. Tá? Depois do período clássico grego, né, quando falei que acaba o Aristóteles, Platão e Sócrates, né, o estoicismo vai surgir e vai desenvolver uma ética baseada na procura da paz interior e no autocontrole individual fora dos contornos da vida política. Assim, o princípio da ética estoica é o da apatia, ou apateia, uma atitude de entendimento de tudo o que acontece e o amor ao destino, amor fati, porque tudo faria parte de um plano superior, guiado por uma razão universal que a tudo abrangeria. Desse modo, atingia-se a ataraxia ou a imperturbabilidade da alma. Então vamos lá, ele pega um pouco do Platão, quando Platão fala no demiurgo, que é aquele ser que talvez tivesse dado origem a todas as coisas, mas não explora muito esse discurso, e vai trazer aqui para o pensamento estoico e vai dizer, olha, tudo faz parte de um plano superior. Né? Ninguém especula ainda sobre o que é ou quem é esse plano superior, mas ele já assume a possibilidade, a ideia de que exista um plano superior, alguma coisa que projetou tudo isso que a gente vive, né? Que cria um destino. Os estoicos, então, ainda vinculados a essa ideia de destino, até para eles se libertarem da prática em vida. Se o destino está traçado, eu não preciso ter medo das coisas que eu vou fazer, né? Eu vou em busca, então, de uma certa paz de espírito para viver melhor, para me sentir melhor
diante da vida. E o estado de apatia que os estoicos propõem não é exatamente a apatia que a gente vive, que a gente conhece hoje. A apatia mudou um pouco de significado. É, sim, um estado meio de relaxamento diante de tudo, de conhecimento de tudo que acontece, mas de não envolvimento muito grande. Mas é que o estado de apatia hoje lembra muito um estado depressivo, né? É até um sintoma de uma depressão, né? Então, assim, mas não é exatamente a mesma coisa. E essa imperturbabilidade da alma, que eles chamam de ataraxia, também vai ser usada lá pelo epicurismo. Lembra muito uma etapa do processo budista de elevação do espírito, né? O budismo também propõe esse estado de imperturbabilidade da alma, esse desapego às dores, né? Só que o budismo atribui a um estágio da evolução lá deles, enquanto trabalhando lá nas coisas do budismo, né? Os estoicos eles estão em busca disso, assim como os epicuristas também. A ética do epicurismo, de forma semelhante, defendia a atitude de desvio da dor e procura do prazer espiritual, do autodomínio e a paz espiritual, que é paz do espírito, que é essa ataraxia, tá? Então diz o Sêneca, que é um estoico já romano, que vai ser uma espécie de Aristóteles para o Nero, né, o professor do Nero, que no primeiro momento do governo do imperador fez um excelente governo, os 7 primeiros anos, depois ele enlouquece completamente, vira o mais sanguinário, o mais maluco de todos os imperadores romanos, e acaba, obviamente, mandando matar o Sêneca. Né? Mas eu vou falar mais do Sêneca quando a gente falar dos estoicos. Tem uma parte boa lá sobre ele e conta essa história. Tá? Diz o Sêneca que o homem vive preocupado em viver muito e não em viver bem. Não depende dele o viver muito, mas sim o viver bem. Então, o que ele está dizendo, né? A gente se preocupa muito com alguma coisa que está muito além do nosso alcance. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, né? Ainda mais naquela época, você, enfim, tinha uma expectativa de vida de 35, 40 anos. Um cara que tinha 50 já era um ancião, né? Um cara que tinha 60 já era um velhinho. Quando alguém chegava aos 70 anos, era tratado, obviamente, como alguém... Aliás, muito desse cuidado com os velhos, dessa impressão que se tem de que o velho é o sábio, uma figura mais sábia, vem desse período, né? Porque alguém que conseguisse viver tanto naquela época era raro, né? Era extremamente raro que se vivesse. Hoje em dia a gente já tem potencialmente uma quantidade de gente com 100 anos que não existe na história da humanidade, né? Mas anteriormente, né? Mas naquela época, um cara que chegava aos 70 anos, ele era obviamente alguém muito especial, né? Porque tinha conseguido sobreviver a todas as vicissitudes da época, né? Como nem todos os prazeres contribuem para uma vida feliz, como apontou Epicuro, podemos concluir que alguns prazeres são superiores a outros. Por isso, o filósofo recomendava agir com prudência racional, isto é, avaliar a ação de cada um deles. Se fizermos uma comparação entre os prazeres, veremos que, conforme assinalou o filósofo, alguns são mais duradouros e encantam o espírito, como a boa conversação, a contemplação das artes e a audição da música. Já outros, movidos pela explosão das paixões, são muito intensos e imediatos, mas perdem sua força com o passar do tempo. Né? Eu acho bacana trazer esse filósofo para agora, para uma conversa com vocês em 2021, porque a gente está vivendo no mundo, né? Eu falo muito isso de alguns filósofos que a gente, poxa, trouxe agora, cara, a gente está falando disso no mundo agora, e a gente está no mito da caverna, do Platão, a Matrix, o mundo. Existem elementos, obviamente, muito próximos em vários filósofos, mas esse da felicidade imediata, ela é muito forte no momento, na contemporaneidade. A gente vive um momento de felicidade midiática, mais do que imediata. A felicidade midiática, ela é imediata. Ela é uma felicidade que se propõe a te deixar feliz agora, né? Das propagandas, né? O marketing seja feliz agora, faça isso agora, tudo é agora. E aí essa lógica de um mundo em que se vive a felicidade agora, é óbvio que é
que é um mundo de explosão de paixões imediatas, que são muito legais no momento em que elas acontecem, mas que te transformam num ser permanentemente infeliz, com algumas explosões de felicidade. E o Epicuro está buscando o inverso disso. Está buscando um indivíduo, né? Ele nem está buscando uma sociedade, eles não estão preocupados com isso, eles estão buscando um indivíduo que seja permanentemente feliz e que tenha, eventualmente, momentos de tristeza, mas ele quer inverter esse polo. A gente está vivendo num mundo que é o contrário do epicurismo, num mundo que se propõe a ter explosões de felicidade o tempo todo, mas que, de uma maneira geral, faz com que você seja alguém infeliz quase que o tempo todo. Então, eu acho muito legal trazer o Epicuro para a gente conversar, para a gente poder ver e olhar para o nosso mundo, para ver o que a gente está fazendo, que escolhas a gente está fazendo, como é que a gente está vivendo, né? Esse discernimento nos possibilita realizar uma escolha prudente e racional dos prazeres, evitando aqueles que podem produzir infelicidade. Desse modo, conquistamos a autarquia, isto é, o governo da própria vida, sem depender de elementos externos. E pela autarquia, conforme sustentou Epicuro, ascenderíamos à ataraxia, palavra de origem grega que designa o estado de imperturbabilidade da alma, caracterizada pela indiferença total ao que ocorre no mundo. Esse seria o objetivo último, a felicidade suprema dos epicuristas. Tá? Esse estágio em que as coisas já não importam mais para o epicurista seria o estado de felicidade suprema. Não sei se seria interpretado hoje em dia dessa maneira por nós, mas, de uma certa maneira, uma busca por uma felicidade, por uma paz de espírito, né, que é o que ele chama de felicidade, na verdade. Acho que a gente interpreta a felicidade como uma coisa um pouco diferente hoje em dia, mas essa busca, essa felicidade a qual o Epicuro se refere, é essa felicidade da paz de espírito, da tranquilidade da alma, de você poder se sentir bem consigo mesmo em qualquer situação. Isso significa fazer uma distinção entre os desejos que, para o filósofo, podiam ser classificados em 3 tipos. Tá? Acho essa definição e essa divisão muito legal de se trazer. Naturais e necessários, como os desejos de comer, beber e dormir. Naturais e desnecessários, como os desejos de comer alimentos refinados, tomar bebidas especiais e caras, e dormir em hotéis, em lençóis luxuosos, etc. Ou seja, comer, beber e dormir é essencial, todo mundo precisa. Né? Se vestir também, todo mundo precisa. Se cobrir no frio, se ter teto, você poder sabe, são desejos naturais e necessários para a nossa vida. Né? Mas também se admite desejos naturais e necessários, como não quero comer todo dia a mesma coisa, quero comer coisas diferentes, eu não quero tomar sempre água, eu quero poder tomar suco, poder tomar refrigerante, poder tomar um vinhozinho, uma cerveja. Eu quero... Tudo isso é lícito, tudo isso é válido. Né? Eu quero poder dormir numa cama um pouco melhor, mas são partes de coisas que são naturais. Tá? Só que tem os desejos que não são naturais e que são desnecessários. E esses desejos não naturais e desnecessários são aqueles que o Epicuro diz que a gente tem que se livrar deles. Né? Desejo de riqueza, fama, poder. Não é ter dinheiro, não é se contentar com a miséria, mas tem um desejo aí de ficar rico que é over, que é exagerado, que só te traz infelicidade. Porque mesmo quando você fica rico, se você conseguir ficar rico, você vai estar sempre infeliz em busca de alguma outra coisa. Sabe, que te torne mais rico ainda. Eu sempre dou o exemplo. Tem 2 que eu acho muito caros, muito, muito fáceis de entender. Um é do Ike Batista, que foi o homem 6º homem mais rico do mundo, brasileiro, e que hoje tem uma lancha e uma mansão em Mangaratiba, e o apartamento que ele mora no Leblon, e ele acha que é pobre. Claro, né, o cara foi o 6º homem mais rico do mundo, ele podia comprar um foguete, mas hoje o cara tem muito mais do que qualquer um de nós aqui. Só que ele se sente frustrado. Ou o Neymar.
um jogador de futebol que é, sem sombra de dúvida, um dos melhores do mundo, que há 10 anos, pelo menos, é o melhor jogador do Brasil, que é multimilionário, que só jogou em timaço, né? O Barcelona, o Paris Saint-Germain, que está ali sempre disputando a bola de ouro, que nas seleções sempre faz bonito, sempre é o principal jogador brasileiro, ganhou a Olimpíada, pela primeira vez que o Brasil ganhou uma Olimpíada, né, aqui do Rio, ele era o capitão do time. Agora o Brasil ganhou de novo, mas ele não jogou. Mas ele está sempre mais frustrado do que feliz. Você sempre vê um riso nervoso, uma ansiedade, uma irritabilidade, porque nesses últimos anos ele sequer tem sido relacionado para ser o melhor do mundo. Por quê? Porque botaram na cabeça dele, construíram um projeto para ele de que ele seria o melhor jogador do mundo. Não basta ser um atleta bem-sucedido, riquíssimo, que é desejado por todos os times, que é desejado por muitas mulheres, inclusive, né, com quem ele se relaciona, e pelo visto ele gosta bastante dessa diversão. Então, assim, não basta tudo isso. O cara tem que, se não for o melhor do mundo, ele continua triste, ele continua desnecessariamente e não naturalmente sofrendo. Entende? Essa é a lógica da coisa, né? Contentar-se com pouco seria o segredo do prazer e da felicidade. Com a expectativa reduzida, não há decepção, e um grande prazer pode advir de um simples copo de água. Gozar o prazer eventual de um banquete ou de um cargo elevado não é proibido, mas não deveria ser desejado sempre, pois mais cedo ou mais tarde viriam a insatisfação, o desprazer e a infelicidade. É disso que se trata. É isso que o Epicuro está falando, tá? A felicidade está nas coisas mais simples. Esse tipo de frase vira frase de bar, né? A frase que fica pendurada nas nossas casas, na janela, nas paredes. Mas a gente tem que ver se é isso mesmo que a gente está fazendo, que a gente está desejando de verdade, né? Porque às vezes você tem cada exemplo maluco sobre essas coisas. Né? Eu lembro sempre também da tiazinha, não sei se vocês lembram, não sei se é da época de vocês, uma dançarina que trabalhava no programa do Luciano Huck. Ela fez muito sucesso no final dos anos 90. O programa do Luciano Huck na Bandeirantes fez tanto sucesso que ele acabou indo para a Globo, e a feiticeira e a tiazinha estouraram a banca, assim, fizeram um sucesso arrebatador. Eram dançarinas e tal, faziam performance ali no programa dele. A feiticeira acabou desistindo da carreira e casou com o Vitor Belfort, aquele lutador de MMA, e a Suzana, alguma coisa, o nome dela, e a tiazinha continua aí tentando fazer teatro, fazer televisão, fazer as coisas dela. Não é exatamente uma atriz excepcional, mas ela fez um sucesso extraordinário. Eu nunca esqueço também que ela fez uma capa de Playboy, que era uma revista pornográfica, uma revista de mulher pelada, que dava muito dinheiro e muita visibilidade para as mulheres, e só mulher famosa assim, que fazia as capas, né, na época. E eu lembro que ela fez uma capa de Playboy e ganhou R$1 milhão, R$1 milhão, não lembro exatamente o valor, e ela comprou uma cobertura em São Paulo que custava o valor da capa que ela fez. Não deu um ano, ela estava toda atolada em dívida, porque ela realizou um sonho doido de comprar uma cobertura com todo o dinheiro que ela ganhou. Todo! Ela não guardou nada, não investiu nada, não preservou nada. E aí depois, obviamente, perdeu dinheiro pra caramba, teve que vender aquilo, né? Virou um cavalo de Troia, aquele negócio para ela. Ela comprou um apartamento que ela não tinha como manter. Né? O cara sonha a vida inteira em ter uma Land Rover. Aí quando ele tem dinheiro para ter um carro, ele dá uma de maluco e compra uma Land Rover. Só que ele não percebeu que ele não tem dinheiro para manter uma Land Rover. O cara juntou todo o dinheiro que ele tinha e comprou uma Land Rover. Só que a Land Rover tem um seguro que é impagável. A mecânica dela é impagável. A gasolina tem que ser a gasolina especial. O seguro deve ser uma fortuna. Quando juntou tudo aquilo, o cara falou, ih, caramba, não tem como pagar isso. Né? Eu lembro também sempre de um mecânico na oficina que eu levava meu carro, que tinha uma Mercedes lá largada, encostada há muito tempo. Aí ele falava, o cara tinha uma Mercedes, aí ele ganhou a Mercedes numa rifa, e em vez de vender a Mercedes,
o cara resolveu usar a Mercedes, né, tirar aquela onda, tem uma Mercedes. E aí, obviamente, em pouco tempo, quebrou o radiador da Mercedes, não sei nem se era radiador, mas alguma peça da Mercedes, que só a peça era R$ 12.000, isso uns 10 anos atrás. O cara não tinha como trocar essa peça. E aí ele deixou na oficina e ficou lá. Foi ficando, entendeu? Então a gente tem que ter noção. Eu acho que o Epicuro, ler o Epicuro, entender um pouquinho o epicurismo, dá um pouco essa dimensão pra gente, sabe? De que algumas coisas são possíveis, outras não são possíveis, vale a pena sonhar, tentar as coisas, ninguém tem que abrir mão dos seus sonhos, mas a gente tem que ler bem interpretar bem esses sonhos, se eles são sonhos possíveis, se não são possíveis, né? Enfim, porque algumas coisas são absolutamente incoerentes com tudo aquilo que a gente está vendo em volta da nossa vida. Só há um caminho para a felicidade: não nos preocuparmos com coisas que ultrapassam o poder da nossa vontade. Essa é uma das frases mais importantes do Epicuro. O prazer não é um mal em si, mas certos prazeres trazem mais dor do que felicidade. Outra frase atribuída a ele que faz o maior sentido, né? Eu não posso e que diferencia muito o prazer epicurista do prazer hedonista. O prazer hedonista, aquele prazer imediato das coisas que eu quero, o que eu quero na hora que eu quero, como eu bem entendo, né? E o prazer epicurista é esse, da tranquilidade, da paz de espírito. Então, o meu prazer não pode fazer mal para o outro, não pode trazer dor para o outro. Eu tenho prazer em, sei lá, em tacar pedra nos outros. Eu não posso exercitar esse prazer, né? Se eu pensar no que é a felicidade para o Epicuro. Porque esse meu prazer vai trazer dor para o outro. Pode trazer até a morte, né? Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz. Então, claro, fica muito claro para o Epicuro, para o nosso entendimento do epicurismo, que a ideia epicurista de filosofia é a ideia de busca da felicidade, tá? Então, essa é a resposta. Para que serve a filosofia? Se eu pensar no Epicuro, para buscar a felicidade, tá? Esse é uma das capas do livro, A Carta a Meneceu, sobre a felicidade, que é o único livro, o único material que sobrou dele, fora pequenas frases e fragmentos esparçados, né, em outros lugares. Mediante essa compreensão materialista do universo e do ser humano, Epicuro sustentava que as pessoas também se livrariam de outro grande fator de angústia e infelicidade, o medo da morte. Dizia ele: acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações e a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo de imortalidade. Quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. Ele destrói a ideia de que a morte é um lugar. A morte, para o Epicuro, é o vazio, é o nada. Então, por que ele vai atribuir a morte a um desses motivos que nos levam à infelicidade? A gente tem medo de morrer. Porque a gente tem a sensação, a gente aprendeu na vida, no caso dele, né, com a mitologia olímpica, lá grega, e em muitas religiões, que a morte leva a gente para um Hades, para um submundo, para o inferno, para um purgatório, para um lugar muito ruim, para um processo de purificação, para o umbral, para o limbo, para vários lugares que significam muito sofrimento. Né? Então, você passa a ter medo daquilo. Né? Quando você consegue se libertar desse medo da morte, você já está num caminho para chegar a essa felicidade epicurista.
Quando ainda era muito jovem, ele parte para Teos, né, na costa da Ásia Menor, e quando criança ele estudou com um platonista chamado Pânfilo, por 4 anos, e era considerado um dos melhores alunos do Pânfilo. Certa vez, ao ouvir a frase de Hesíodo, todas as coisas vieram do caos, ele perguntou, e o caos veio do quê? Tanto o Epicuro quanto o Zenão, que vai ser o criador do estoicismo, vão acabar justificando muito do pensamento religioso cristão, né? Porque, assim, Deus é uma resposta imediata para esse tipo de pergunta. O caos veio de onde? De Deus. Tudo veio de onde? De Deus. Deus é a origem de todas as coisas. Então, se Deus é a origem de todas as coisas, os questionamentos epicuristas e estoicistas sobre sobre o que veio, né, o que vem antes, vai cair como uma luva com as respostas divinas. No entanto, para o Epicuro, os deuses são eles não interferem, tá? Eles não fazem parte da nossa vida. Eles existem, mas eles não estão nem um pouco preocupados com a nossa vida. Não os interessa as nossas ações na vida, tá? Ele retorna para a terra natal em 323 a.C. e aí funda o Jardim. A terra natal dele é Atenas. Ele é um ateniense, ao contrário de Aristóteles. Ele pôde construir e fazer o jardim dele lá muito bem, concluindo uma tríade de escolas que vão ficar famosas ao longo da história, né? Começando pela Academia do Platão, depois pelo Liceu do Aristóteles e, finalmente, o Jardim de Epicuro, né, que tem sistemas parecidos, assim, né, de aulas em torno de um jardim, em torno de árvores, ao ar livre, para estabelecer com grupos, para estabelecer o pensamento, né, em busca de reflexões mais saudáveis. Na aula passada eu falei, né, busquem um jardim para chamar de seu, e vocês vão saber o que esses caras estavam fazendo. Quando a gente senta num jardim ou na praia, eu lembro bem que eu estudei para o mestrado, quando o meu primeiro mestrado lá, no começo do século XXI, em ciência política, eu lembro de ter estudado na praia. Eu ia para a praia quase todo dia, não estava trabalhando, obviamente, estava com essa possibilidade, né, de ficar. Eu aproveitei e falei, bom, vou ficar 3 meses aqui, já que eu não estou desempregado, vou ficar 3 meses aqui estudando, e eu ia para a praia todo dia, eu morava perto da praia, eu ia para lá, sentava e ficava de fato estudando. Claro que no primeiro, segundo dia você fica ali olhando o pessoal, não sei o quê, mas depois você concentra, acostuma com aquele ambiente, e era um lugar mágico para estudar, né? Então, jardins, parques e tal, são lugares excelentes, com certeza, para a gente pensar, né? Uma das principais causas de angústia e infelicidade, segundo Epicuro, são as preocupações religiosas e as superstições. Ele se refere aqui ao temor que certas crenças e religiões nos impõem. Por exemplo, os gregos temiam muito ofender seus deuses e serem terrivelmente punidos por eles. Também viviam sob o pavor de que forças divinas interferissem em suas vidas, mudando sua sorte ou tirando-lhes os seres queridos. Vocês lembram, né? Quando a gente falou da mitologia, os deuses gregos eram muito raivosos, né? Muito vingativos, tinham emoções humanas, né? Muito fortes, muito poderosas. E é claro que os gregos morriam de medo da vingança desses deuses. Então, eles faziam as besteiras como qualquer humano, mas pediam perdão loucamente, faziam trabalho, né? Que nem faz aqui com o Umbanda e o Candomblé, faziam os despachos dele, botavam na esquina, não botavam na esquina, mas botavam nos templos sagrados a esses deuses. Aliás, os gregos resolveram isso de um jeito muito, muito civilizado, né? As oferendas e tal, as coisas que eles faziam para os deuses deles, os deuses olímpicos principalmente, eram feitos em templos. Os templos estavam lá, eram construídos, a estátua da deusa, o templo da deusa, não sei o quê, o cara ia lá e depositava, né? Ele não precisava. Se bem que as religiões de matriz africana tem uma coisa com a natureza muito forte, então você tem que devolver para a natureza essas oferendas e tal. Mas, enfim, eu gosto muito do jeito com que eles fizeram, porque era muito típico da civilização, assim, da cidade, né?
de uma religião que se desenvolveu na cidade, né? E, portanto, usava os recursos da cidade para isso. Todo esse sofrimento poderia ser evitado, segundo o filósofo, se as pessoas compreendessem que o universo inteiro é constituído de matéria, inclusive a alma humana. Veriam que tudo o que acontece pode ser explicado pelo movimento aleatório dos átomos, que produz forças cegas e indiferentes ao destino humano. Aqui, Epicuro segue a teoria atomista e mecanicista de outro filósofo, o pré-socrático Demócrito, que viveu entre 460 e 370 a.C., que foi contemporâneo tanto do Sócrates quanto do Platão, que desenvolveu essa incrível teoria do átomo como origem de todas as coisas, né? que perdura aí por muitos e muitos séculos. Eis aqui. Esse é o livro, que é o livrinho que eu tenho em casa, que eu não consegui encontrar e sei lá se eu vou encontrar, mas é um livrinho barato, viu, gente? Isso deve custar uns R$5 em livraria, se é que ainda existe alguma livraria no mundo, mas pela internet, acho que vocês acham também R$5. Quem tem e-book, eu tenho aquele conta da Amazon, o Kindle no celular, às vezes ele está de graça, de vez em quando tem umas promoções, bota ali o livro de graça, ou a R$1 e tal, vale muito a pena ler. É um livrinho de, sei lá, 50 páginas, pequenininho, tamanho reduzido, tamanho de um celular um pouquinho maior, e é onde ele faz as reflexões, e é tudo que tem dele, na verdade. O resto tem meia dúzia de fragmentos espalhados por aí, em outros livros, enfim, escavações arqueológicas que acharam um tapir, um pedaço de papel e tal, mas o livro inteiro dele só tem essa carta, tá? O Epicuro também dizia que quem espera muito sempre corre o risco de se decepcionar. Por isso ele recomendava que as pessoas eliminassem todos os desejos desnecessários e se permitissem apenas os naturais e necessários, mesmo assim com moderação. Tá? Essa ideia de desapegar dos desejos desnecessários, eu acho que ela é muito cara, né, à sociedade contemporânea. A gente tem uma parafernália de porcaria, né, uma parafernália de necessidades inventadas. Então, assim, é muito legal quando a gente consegue refletir sobre o que a gente realmente precisa, refletir sobre aquilo que a gente realmente percebe como algo importante para as nossas vidas, tá? Isso dá um bem-estar danado, isso faz com que a gente se liberte de algumas amarras muito aprisionadoras, tá? A gente se livra dos grilhões lá que deixam a gente preso na caverna do Platão, né? Normalmente a carta, vou ler um pedaço dela para vocês. As 2 primeiras páginas, na verdade. O estudo da filosofia, carta a Meneceu sobre a felicidade. Meneceu, que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou, ou que já passou a hora de ser feliz. Desse modo, a filosofia é útil tanto ao jovem quanto ao velho, para quem está envelhecendo sentir-se rejuvenescer através da grata recordação das coisas que já se foram, e para o jovem poder envelhecer sem sentir medo das coisas que estão por vir. É necessário, portanto, cuidar das coisas que trazem a felicidade, já que estando esta presente, tudo temos, e sem ela, tudo fazemos para alcançá-la. Pratica e cultiva, então, aqueles ensinamentos que sempre te transmiti, na certeza de que eles constituem os elementos fundamentais para uma vida feliz. Sobre os deuses. Em primeiro lugar, considerando a divindade como um ente imortal e bem-aventurado, como sugere a percepção comum de divindade, não atribuas a ela nada que seja incompatível com a sua imortalidade, nem inadequado à sua bem-aventurança. Pensa a respeito dela tudo que for capaz de conservar-lhe a vida, a felicidade e a imortalidade. Os deuses de fato existem e é evidente o conhecimento que temos deles.
Já a imagem que deles faz a maioria das pessoas, essa não existe. As pessoas não costumam preservar a noção que têm dos deuses. Ímpio não é quem rejeita os deuses em que a maioria crê, mas sim quem atribui aos deuses os falsos juízos dessa maioria. Com efeito, os juízos do povo a respeito dos deuses não se baseiam em noções inatas, mas em opiniões falsas. Daí a crença de que eles causam os maiores malefícios aos maus e os maiores benefícios aos bons. Irmanados pelas suas próprias virtudes, eles só aceitam a convivência com seus semelhantes e consideram estranho tudo que seja diferente deles. Então, para o Epicuro, fica muito claro que os deuses só se relacionam com os deuses. São seres superiores, não estão preocupados com a gente. Tem essa relação. O que, para a filosofia dele, é muito útil, porque ao se livrar desses medos, da vingança, eu também estou me livrando da culpa, também estou me livrando de uma série de medos que nos trazem essa tal infelicidade. E, finalmente, a morte. Já falei antes, mas está aqui no texto. Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações. E a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo de imortalidade. É muito legal trazer isso para agora, porque eu estava lendo nesse livro do Yuval Noah Harari, no Sapiens, acho que vocês conseguem ver aqui, e num outro livro dele, que é um grande livro, e também é um livro grande, e um outro livro dele chamado Homo Deus, acho que no Homo Deus ele fala mais a respeito disso, há um debate que, teoricamente, hoje, a humanidade tem a possibilidade de já viver aí por volta dos 120 anos. A geração que está nascendo agora, talvez até vocês, serão capazes de viver, claro, se não tiverem nenhum problema de saúde grave e tal, mas naturalmente, até os 120 anos. Claro que ainda está longe de se tornarem imortais, mas já há pesquisas, já há estudos, tem esses caras que, antes de morrer, se colocam naquelas câmeras criogênicas e tal, para tentar descobrir uma cura para a própria doença e daqui a 100 anos serem retirados da câmara, e ninguém sabe o que vai acontecer com essas pessoas. Tem um povo assim, né, mas ninguém sabe, porque não há tecnologia nem para descongelar essas pessoas ainda. Mas, em algum momento, vai haver. E a sensação, a possibilidade de amortalidade, quer dizer, ele fala em amortal, não imortal, porque você pode morrer por outros motivos, mas se você não tiver nenhum problema de saúde, em algum momento, você se torna eterno, meio que amortal, você não morre mais. E você pode morrer atropelado, pode morrer num acidente, pode morrer numa explosão de uma bomba, pode morrer de uma doença grave, pode morrer de um monte de motivos, né, num assalto, mas se nada acontecer, você vai conseguir superar todas as doenças e o nível de saúde e tal vai te levar a um estado de não mortal mais, de não morrer, de não morte, né? Ou como ele fala, de amortalidade. Isso é o contrário completo dessa vida efêmera que o Epicuro está propondo, né? Porque assim, ele fala, não te preocupa com a morte, porque você vai ser feliz se você simplesmente viver aquilo que cabe a você. Eu posso viver. Se eu ficar preocupado com a morte a vida inteira, eu vou ser um sujeito infeliz. Eu vou sofrer. Se eu ficar preocupado em interromper o fluxo natural das coisas e não morrer nunca mais, eu vou passar a vida inteira em pânico, porque qualquer coisa pode me fazer morrer. Você imagina o desespero de uma geração daqui a 200 anos que não morre mais de causas naturais, mas que pode morrer por um acidente, por uma agressão, por uma guerra, por uma bomba. Que sociedade paranoica vai ser essa?
porque vai estar todo mundo em pânico para não morrer, em desespero para não morrer. Os nossos bisnetos, né, vão entrar num colapso civilizacional porque eles vão ter medo da morte, já que eles já não precisariam mais morrer. E aí o Epicuro vem para dizer, pô, cara, você quer ser feliz ou você quer ter vida eterna? As duas coisas não vai rolar. Não vai dar. Proponho, então, uma vida de contínuo prazer como chave para a felicidade. Então, meninos, parece que a principal... Meninas, né? Tem alguma menina? Acho que só tem menina aqui hoje. Parece que a principal preocupação dos filósofos era proporcionar às pessoas desorientadas e inseguras com a vida social alguma forma de paz de espírito, de felicidade interior em meio às atribulações da época. Um dos principais filósofos desse período, Epicuro, aconselhava que as pessoas se afastassem dos perigos e da intranquilidade da vida política e buscassem a felicidade em sua vida privada. Viva o oculto, ou viva oculto, era um de seus mandamentos, né? O contrário de hoje, que é viva se expondo. Se exponha em todos os momentos, em tudo que você puder fazer, né? Então, assim, trazer esse equilíbrio, eu acho que a filosofia é muito rica, justamente quando a gente consegue pensar com calma nisso. O que em sala de aula às vezes não acontece. Em sala de aula a gente fica brigando com a metade que não quer assistir a aula, com a metade que está precisando fazer outras coisas porque precisa sobreviver, com a metade que está preocupada com a prova da outra professora, com a metade... Então é difícil estudar filosofia na sala de aula, porque são muitas metades da gente que estão sempre tentando competir com esse momento, né? Da gente só pensar nisso. Quem de vocês aí não está fazendo outras coisas além de estar assistindo a aula? Provavelmente todo mundo. Então, assim, e a filosofia pede desse momento do foco, do pensamento, né? Enfim, entre as novas tendências desse período, destacaremos o epicurismo, do qual falamos hoje, o estoicismo, sobre o qual falaremos na semana que vem, o pirronismo e o cinismo, sobre os quais falaremos talvez juntos. Eu ainda vou pesquisar para ver se dá uma aula só dos dois ou se eu consigo fazer uma aula para cada um. Mas acho que dá para juntar pelo menos o que eu tenho visto por aí, que esses pensadores meio que se esgotam, né, um pouco neles. O estoicismo também daria para juntar, mas eu acho que tem todo um pensamento romano em torno, né, que se estica e acaba sendo interessante a gente ver tudo. É isso, tá? Temos essa... Cadê vocês? Pararam a apresentação. Então, assim, é isso. Eu acho que a importância de trazer o pensamento epicurista e desses outros pensadores, né, do estoicismo, como a gente vai falar na semana que vem, tem a ver com isso, tem a ver com essa busca. Eu estou sempre tentando fazer pontes com o mundo contemporâneo, com o que a gente está vivendo hoje, para que a filosofia não fique tão distante, para que não seja uma aula de história, né? Não é uma aula de história da filosofia, é uma aula de filosofia que eu uso esse caminho histórico para a gente atingir debates que eu acredito que sejam bastante atuais, né? De questões que estão muito vivas no momento presente e que eu acho que o pensamento epicurista pode trazer algum tipo de luz sobre essas questões, ou o pensamento aristotélico, ou o pensamento platônico, enfim, cada um dos pensadores que a gente foi vendo até agora, tá? Então, basicamente é isso, sobre o pensamento epicurista. Acho que se encerra nessa segunda aula, foi bom, dá para a gente dar por encerrado esse assunto. E aí, na semana que vem, a gente começa a falar do estoicismo, caso eu não tenha que ir lá para a escola da aula, tá bom? Oi, professor. Professor, desculpa o atraso, realmente desculpa mesmo. Olha, foi um atraso muito pequeno, porque você chegou no último minuto da aula, mas tudo bem, acontece. Depois eu vou procurar com a Luciane e com a Rayane, o que o senhor falou. Desculpa mesmo. Assiste que eu vou postar no YouTube, tá? Assiste lá, não tem problema.